Tudo que você pensa te torna escravo ou mestre da sua vida. Tudo que você pensa afeta a sua saúde. Tudo que você pensa atrai energias semelhantes. A escolha do pensamento é a escolha da sua vida. Tudo que você pensa vai atrair a sua felicidade. Quando você está pensando, você está atraindo uma energia semelhante. Tudo que você pensa, em algum nível, entra em seu subconsciente. Nosso pensamento, ele tem uma propriedade magnética de atração. Cuidado com o que você pensa. Se você pensa ser próspero, vai atrair prosperidade. Conforme você escolhe os seus pensamentos, você está escolhendo a sua própria vida. Todo pensamento que você tem fará de você um mestre ou um escravo da sua própria vida. Estava pensando aqui, vamos olhar para isso. Será que o pensamento realmente é tudo isso que a gente imagina? Ou será que ele é muito mais do que a gente imagina? Uma forma que a gente tem de estudar o pensamento é a gente perceber que esse universo ele é energético, né? No Veda, no Rig Veda, ele tem um momento no hino da criação que ele fala que o universo era energia não manifesta. E nessa energia não manifesta, não revelada, começa a criação, ou seja, começa a existir a polaridade, o negativo e o positivo, e ela passa a ser revelada. Então, a partir do momento que a gente percebe a polaridade, a gente tem condição de ter consciência de algo. E nesse ter consciência, o pensamento ele é o instrumento que o espírito tem para poder se conectar a uma energia ou a outra. Quando a gente percebe que o universo ele é energético, a gente começa a ter noção de que tudo aquilo que a gente projeta é algo que vai, de alguma forma, voltar para a gente em uma escala talvez menor ou maior, mas que vai voltar para a gente. O pensamento ele é uma forma de projetar a nossa energia, ou seja, a nossa intenção, o nosso desejo. E quando a gente projeta isso para o universo, eu, meditando hoje, eu pensei assim, é como uma flor. Da mesma forma que uma planta, ela gera uma flor que atrai insetos, pássaros e faz uma polinização, e ela se multiplica, ela cria uma nova realidade. Da mesma forma é o pensamento. O ser humano, ele quando pensa, ele projeta no universo, ele joga para o universo uma determinada energia. E o universo, ele vai responder, ele vai trazer essa manifestação em algum momento e em algum nível para a vida dessa mesma pessoa que projetou. Por isso que é dito hoje, há muitas filosofias, muitas terapias, falam da cocriação. Ou seja, o que é isso? É você ter consciência de que você pode projetar a sua vida, você pode manifestar na sua vida tudo o que você deseja. Então, a gente pode se questionar, por que que eu penso em ser próspero e eu ainda não sou? Por que que eu penso, eu quero alcançar alguma coisa, ou ter a saúde, ou obter uma cura e ainda não encontrei, ainda não conquistei isso? É uma coisa que a gente vai ter que estudar um pouco mais, porque o pensamento ele é como se fosse o primeiro passo. Mas às vezes a pessoa pensa que quer algo, eu quero prosperidade, mas ele não tem com ele ainda a crença de que ele pode ser próspero, de que ele pode se curar, de que ele pode ter o que ele deseja para a vida dele. Então, existe o pensamento, mas existe também aquilo que a gente guarda dentro da gente, ou seja, as nossas crenças, os nossos sentimentos. Se a gente entender que eu penso que eu posso ser próspero, mas eu tenho uma crença comigo de que
é impossível isso acontecer, não adianta pensar. Eu vou estar projetando para um universo uma energia, mas eu não vou estar receptivo a receber a manifestação que esse mesmo universo vai me trazer de volta. Eu vou criar padrões e repetições na vida que não é aquilo que o meu pensamento queria, por conta de limitações digamos assim, na condição de receber aquilo que você tanto deseja. Então, quando a gente trabalha o pensamento, é necessário também um trabalho interno, um trabalho de lapidação do ser. Quais são as crenças que me limitam aos padrões existentes, quais são os sentimentos que me limitam ao padrão existente. Eu posso pensar além do que eu, digamos assim, tenho capacidade até de receber. Mas a partir do momento que eu trabalho a minha capacidade de receber mais, eu começo a perceber que o universo está me trazendo diversas formas de ser mais próspero, de ser mais saudável, de alcançar a cura. Então, o universo, nesse campo da energia, ele é uma infinita possibilidade. Cabe a cada um buscar como trabalhar isso. Ou seja, eu posso projetar, mas como é que eu vou plantar e como é que eu vou colher? O plantar, a gente pode imaginar que é esse pensamento. É a força que move a intenção, a pura intenção, como Deepak Chopra fala numa das 7 leis espirituais do sucesso. Quando a gente pega um exemplo, esse exemplo desse livro que eu citei, ele fala da intenção pura, ele fala da lei do karma. A lei do karma é muito interessante, que a gente conhece como causa e efeito, mas assim, se a gente observar direitinho, tudo aquilo que a gente projeta para o universo, volta para a gente de alguma forma. Então, o pensamento é isso. O pensamento é uma quantidade de energia que a gente coloca no universo, a gente lança no universo. Pensamento tem uma quantidade de energia, palavra tem uma outra quantidade de energia, ações têm uma outra quantidade de energia. Tudo isso é interação que o espírito, que o ser humano pode fazer no universo para criar uma nova realidade na sua vida. Então, isso é algo que é palpável para a gente conseguir trabalhar de forma consciente, sabendo o que eu estou querendo para a minha vida. Uma outra lei espiritual do sucesso é quando ele fala da lei da doação, que tudo aquilo que a gente projeta, um dia vem de volta, na mesma intensidade, na mesma proporção. Então, essa lei da doação é como se fosse assim, imagine que algo que eu dou, a partir do momento que eu estou dando ao universo, eu estou abrindo espaço no meu campo para receber na mesma intensidade. Então, quando a gente doa aquilo que a gente tem de melhor, o universo vai nos doar a mesma coisa da melhor maneira possível. É aí onde a gente consegue uma interação consciente, ou seja, plantio e colheita de forma consciente. A gente não vai estar simplesmente repetindo padrões. Isso é algo que a gente imagina que possa ser muito complexo num primeiro momento, mas só precisa que a pessoa tenha cuidado com o que pensa. Eu costumo dizer assim, às vezes as pessoas têm costume, e eu oriento, eu aconselho, meditem. Meditem. A meditação é algo fantástico para o equilíbrio emocional, o equilíbrio do ser humano. Para a saúde é muito, muito importante a meditação. Mas quando a gente está em estado de meditação, tudo aquilo que você pensa é muito mais intenso a troca de energia com o universo. Então aqui vale também uma ressalva, um cuidado. Quando você está meditando, eu gosto muito da meditação do Theta Healing, eu pratico, eu sou usuário da técnica. Em estado de Theta, a gente tem uma ampliação da condição que o ser humano tem de interação com essa criação, com essa energia do Criador. Então tudo aquilo que a gente pensa facilmente ganha forma, ou seja, cria substância energética que às vezes aquilo que a gente pensa com pouco tempo às vezes acontece. Então às vezes a gente precisa ter muito cuidado quando a gente está nesse estado de meditação com aquilo que a gente vai pensar, com aquilo que a gente quer projetar para a vida da gente. Porque é digamos assim, é uma forma de pensamento muito mais intensa e muito mais direta.
E tudo aquilo que você planta com uma intenção, com um puro intento, uma pura intenção, você tem uma chance muito grande de conseguir colher, né? Então, assim, esse pensamento é algo que todo ser humano tem direito a exercer ele de uma forma consciente e de uma forma sadia. Só basta ter cuidado.